Um dos grandes desafios que nós professores enfrentamos, muitas vezes, é saber de fato se o aluno aprendeu aquilo que foi ensinado. Quais evidências eu tenho que de fato o estudante aprendeu? Muitas vezes nós trabalhamos, ao conversar com professores, a gente observa que o professor tem aquela afirmativa, o fato de que esta habilidade, este conteúdo, por exemplo, eu já trabalhei. Mas, de fato, quais são os elementos que me dão evidências de que o estudante se apropriou daquele conteúdo, daquela habilidade trabalhada em sala de aula? Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou conversar com vocês desse livro belíssimo do John Hatch, que se chama A Tornando a Aprendizagem Visível para Professores. Esse é um livro muito interessante e traz para nós bons indicativos que nos ajudam a pensar um pouquinho sobre essas possibilidades, quais indicativos mostram que de fato que o estudante aprendeu. Mas para isso, primeiro eu vou me apresentar, eu sou o professor Giovanni Batista e este é o canal Minha Biblioteca. A primeira questão que o John Hatch traz quando a gente fala sobre tornar essa aprendizagem visível para o professor, ele destaca a importância do professor ser um estudante da própria ação. Ao planejar, desenvolver as suas aulas, o professor pensar, ter clareza sobre quais ações ele está desenvolvendo e qual é a intenção que ele tem com isso. Hoje, quando a gente fala de metodologia ativa, ela se torna um grande problema muitas vezes, porque às vezes a técnica em si é interessante, mas às vezes ela é desenvolvida sem um propósito efetivo, sem uma finalidade específica. Então, quando ele fala da importância do professor ser estudante da própria ação, é justamente isso. Para eu poder ter essa aprendizagem visível, é importante que eu tenha clareza quais são as ações que eu estou desenvolvendo e qual é a intenção que eu tenho com essa ação. Ao aplicar uma determinada técnica, qual é a intenção? Qual é o resultado que eu espero alcançar a partir do momento em que eu utilizo essa técnica. Ele destaca também a importância, ao trazer a ideia de um professor especialista, do professor conhecer estratégias de aprendizagem. Quais são as formas que eu tenho para aprender determinado conteúdo? Quais são os passos necessários para eu chegar em determinado resultado? Isso é importante de ser ensinado para o estudante também. Trabalhar com eles essas estratégias, que o estudante conheça, mais do que conhecer o conteúdo, conhecer a habilidade, por exemplo, mas que ele consiga, de fato, saber quais são os caminhos que levam até este resultado, a resolução daquela atividade proposta. Isso também, para nós, muitas vezes se torna um grande desafio, porque o professor, ao trabalhar, muitas vezes não pensa nesse aspecto. Quais são as estratégias que tem e qual delas ou quais são mais eficientes para aquele momento, para aquela situação. Isso envolve também um olhar importante do professor sobre a escolha de quais recursos utilizar, quais são mais adequados para uma situação e não para outra. Então, o professor pensar sobre essas questões também é necessário, pensando na questão de você ter uma aprendizagem visível. Escolher dentre as estratégias aquela que é mais eficiente para a ação em questão faz a diferença nesse processo. O John Hatch também traz um outro elemento que eu queria destacar aqui, que ele ressalta justamente a importância de ter um equilíbrio entre a fala, a escuta e a ação dentro de uma aula. Muitas vezes o professor acaba falando muito, é comum do professor monopolizar ali a fala, ter uma escuta menor e o período de ação também. Então você dividir essa aula de modo que tem um momento que eu possa expor, mas que eu possa ouvir o estudante também, reconhecer o que ele já sabe sobre, as estratégias que ele utiliza, para depois, num terceiro momento, ir para a ação, é importante esse equilíbrio do tripé, escuta, fala e ação. Então o autor traz isso como um elemento importante que eu queria ressaltar aqui para os nossos professores, para você que está acompanhando esse vídeo, para a importância de pensar essa sequência, essa ordem de trabalho. Ele também fala algo importantíssimo que eu queria destacar aqui,
a importância do professor focar mais na aprendizagem do que no ensino. Isso parece meio óbvio, mas tem uma implicação importante. Quando eu foco mais na aprendizagem, eu não fico preocupado em vencer o conteúdo, mas em exatamente trabalhar de modo que eu vou trabalhar aquela determinada habilidade, aquele determinado conteúdo que está inserido numa habilidade específica, até o estudante de fato se apropriar. Então, para você não ter essa preocupação em vencer o conteúdo, mas ter a clareza do que é essencial para esse estudante, eu vou trabalhar com ele até o momento em que ele possa efetivamente se apropriar dessa informação, para a partir disso eu poder avançar para um próximo. Então, o professor especialista em aprendizagem se preocupa no que o estudante precisa aprender naquele momento, nas estratégias que são necessárias para isso, e nas evidências que eu vou ter de fato que o estudante se apropriou. Se essas evidências não são manifestas, eu retomo esse conteúdo, eu retomo essa habilidade até o momento em que eu possa atingir aquilo que está sendo esperado. E o último elemento que eu gostaria de destacar aqui, né, o livro ele é belíssimo, tá? Recomendo para quem está nos acompanhando, para poder se apropriar. Tenho certeza que é um livro que vai contribuir muito aí com a melhora do seu trabalho. E uma das questões que ele traz, por último, aqui que eu queria ressaltar, quando a gente pensa em aprendizagem visível, ensinar também o estudante a regular e monitorar o próprio processo de aprendizagem, que é a questão da metacognição. Então, justamente nesse processo do estudante ter um momento de poder planejar a própria ação, de pensar, escolher também, ter clareza quais são as estratégias que ele está utilizando para, em detrimento de um determinado conteúdo, uma determinada habilidade trabalhada, e o estudante também saber avaliar o processo, trabalhar isso com o estudante, essa autonomia de aprendizagem, que o estudante possa, durante esse processo, saber exatamente qual é a estratégia mais eficiente e qual não é, para que se possa chegar à apropriação do conhecimento, do conteúdo trabalhado em questão. Então é importante ressaltar isso, que esse exercício de autorregulação da aprendizagem pode ser ensinado ao estudante, que o professor trabalhe isso em sala de aula também, de modo que o estudante possa desenvolver essa autonomia e na ausência do professor não tem essa atitude de dependência. Eu preciso sempre do professor para me orientar sobre o que é. Não, trabalhar para que o estudante tenha essa autonomia de aprendizagem, que saiba estratégias para a interpretação de um problema, para elencar ali as informações principais, por exemplo, e para pensar as estratégias que levam, os possíveis caminhos que levam à resolução do problema, ou possíveis caminhos também que não levam a essa resolução e que devem ser evitados. Em síntese, é um livro muito interessante, recomendo para vocês. Vale muito a leitura desse livro, ele tem um potencial bastante significativo de ressignificação da prática pedagógica. Dito isso, fica o convite, né, para que vocês possam seguir as nossas redes aqui, possam compartilhar esse material, porque o conhecimento só tem sentido se ele chegar a outras pessoas. Um abraço, até a próxima.